com os dois. Pode tirar isso aí. Amém, igreja? Amém. A igreja está feliz, graças a Deus. Gostaria de pedir a igreja para abrir a nossa Bíblia lá no Evangelho do nosso irmão Marcos, capítulo 11. O tema hoje vai ser um pouco diferente. Separei o tema Casa de Deus. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 11 até o versículo 21. Quando acharem, podem falar amém, para a gente estar efetuando a leitura. Amém. Amém. Que diz assim: E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e olhando ao redor sobre todas as coisas, e chegando à tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se talvez pudesse encontrar nela alguma coisa. E chegando até ela, nada encontrou, senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. E Jesus respondendo disse à figueira: Nenhum homem coma fruto de ti daqui em diante para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém, e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitiu que nenhum homem carregasse algum vaso pelo templo. E os ensinavam dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e principais sacerdotes ouviram isso e buscavam de que modo o destruíram, pois o temiam, porque todo o povo estava admirado da sua doutrina. E vindo à tarde, ele saiu da cidade, e de manhã, enquanto passava, eles viram que a figueira tinha secado, desde as raízes. E Pedro, chamando a lembrança, e disse-lhe: Mestre, eis a figueira que tu amaldiçoaste, secou-se. Amém? Amém. Vamos curvar as nossas cabeças para fazer uma oração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, abre nossos corações, nossos ouvidos, Pai, que a palavra não só fique na nossa mente, Senhor, mas também que nós possamos guardá-la no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. O tema é a casa de Deus. O que seria hoje a casa de Deus? No meu ponto de vista, seria a nossa igreja, certo? Vocês podem falar, podem concordar, sim ou não, tá bom? E se a sua igreja hoje deixasse de existir, como um piscar de olhos, ela iria fazer falta para mais alguém, além dos membros? Sim ou não? O que é que vocês acham? Trazendo a pergunta para o pessoal. Se você deixasse de existir hoje, você iria fazer falta para alguém mais que não fosse a sua família e o seu ciclo de amigos? Acha que sim? Amém. Se tiver sim, amém. Mas, Túlio, você vai falar mesmo disso? Vou falar, porque a palavra diz pregar o evangelho. Isso é pregar o evangelho. Túlio, você vai falar da igreja? Vou falar da igreja, vou falar de nós, que somos a igreja. Amém. Que somos o templo. Por que aquela figueira foi amaldiçoada? Porque ela não dava fruto. Não foi porque ela não dava fruto. Foi porque ela tinha a aparência que dava o fruto. Mas não deu. Foi amaldiçoada. Porque não dava fruto. Quer ouvir uma verdade? O mundo pensa que a igreja dá fruto. 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias por ano e de 4 em 4 anos, 366 dias. Se a igreja não dá fruto, o que é que acontece? Morre. Nós somos a igreja. Nós temos que ser o fruto na vida do próximo. Não é dizer ao próximo: olha para Jesus. Não, faz como Paulo disse: olha para mim, que verás a Jesus. Nós temos que ser o espelho que reflete Jesus. É esse que é o evangelho. E se você achar que você está ouvindo a verdade, mas não quer aceitar e quiser ir para casa, pode ir.
Um conselho, não abra a Bíblia. Porque se você abrir a Bíblia vai lhe confrontar. Porque a palavra de Deus é assim. O Evangelho nos confronta. O amor de Deus nos guarda, mas o Evangelho nos confronta. E o Evangelho é isso. O Evangelho é boas novas. Sim, Túlio, é boas novas. Boas novas do quê? De quê? Que Jesus morreu por nós. Teve um sacrifício na cruz. Foi de Jesus. Uma pergunta, quem quer receber as bênçãos que estão na igreja? Amém. Eu quero. Quem quer a unção que está na igreja? Amém. Todo mundo quer, até eu quero. Pastor, depois pode orar comigo. Não se preocupe, tá? Todo mundo quer. E é certo isso. Eu quero, nós queremos. E precisamos buscar. Porque Deus nos deu isso. Foi um dom de Deus gratuito. E é normal. Porém, quando o mundo diz que Jesus fala assim pra gente, todo mundo diz, não, Jesus diz assim, eu quero o teu bem. Jesus não quer o teu bem. Jesus não quer apenas o teu bem. Eu quero a bênção que está em ti. Tem pessoas que dizem, pastor, me dá a bênção que está em ti. Me dá a bênção que está em ti. Aí a gente lembra lá do Eliseu, né, que disse para Elias, me dá a bênção dobrada que tu tem, né? Não é o que tu tem, me dá o dobro. Mas quando Jesus vem falar conosco, ele não diz, eu quero isso, eu quero isso. Ele diz, eu te dou isso. Jesus não diz, eu quero a bênção que está em ti. Ele diz, eu sou a tua bênção. Ele não diz, eu quero a paz que está em ti. Não, ele é a nossa paz. Amém. Eu quero que haja paz em ti. E ele não fala só no individual, ele também fala no plural. Ele fala para a igreja. Ele fala para todos. Eu quero que você, igreja, seja sempre, mas sempre melhor do que ontem. Eu quero que você, igreja, seja sempre maior. A igreja precisa crescer. Tem que crescer. Quando eu vim aqui, faz 5 anos mesmo, pastor, eu estava pensando aqui, faz 5 anos. Fazia 5 anos eu vim pro... Acho que alguns me viram aqui embolando aqui, né? Quando a minha tia me empurrou aqui, todo mundo riu, né? Graças a Deus. Foi bom, ficou na memória. Foi uma benção. De lá para cá, não sei se todos estavam, mas a igreja cresceu. Graças a Deus. É Deus trabalhando. Mas é por quê? Porque vocês estão dando fruto. Se os membros que se chamam a igreja não dão fruto, a igreja não cresce. Eu estava ouvindo um certo dia de um amigo meu que ele disse assim, o pastor da nossa igreja não faz muita coisa, a igreja não cresce. Aí eu fiquei pensando um pouquinho. Aí eu fui falar com ele. Depois pensei, refleti, eu disse, vem cá. Pastor reproduz o quê? Aí, como assim, tu? Não, pastor reproduz o quê? Ele, nada. O que é que o pastor faz? Ele cuida da ovelha. Exatamente. Quem é que reproduz a ovelha? Ovelha. O pastor, ele vai dar um terreno fértil para a ovelha. Ele vai cuidar da ovelha ferida. Ele vai atrás daquela ovelha perdida. Mas ele não vai reproduzir a ovelha. A ovelha vai se reproduzir sozinha. É a ovelha reproduzindo com a ovelha. E é por isso que hoje em dia tem muitas igrejas que estão sendo fechadas. Hoje no nosso tempo, no atual século XXI, é o tempo que mais igrejas estão sendo fechadas. Onde há pouco tempo atrás, voltando um pouco no tempo, a Europa era o país que mais se abriu igrejas. E por que isso acontece? Porque as igrejas se tornaram igual àquela videira. As igrejas de hoje perderam o foco quando Jesus diz, não está escrito que a minha casa será casa de adoração? Será casa de oração? Será casa de louvores? É isso que nós temos que ser. Como cantamos aqui. Temos que cantar. E como o pastor Denilson falou, não é só aqui. É no trabalho, é em casa, é na rua, é com os amigos, é fora com os amigos, com as pessoas que eu não conheço. Eu tenho que pregar o evangelho mesmo com a boca calada. Com a boca calada eu tenho que ser um exemplo. Esses dias eu estava indo pro futebol, né, que eu voltei a jogar agora, que minha mulher estava reclamando que eu estava gordo. Ela disse, amor, vá fazer um esportezinho, né, que depois do casamento você engordou 10 quilos. Eu disse, pô, por isso que o senhor não me reconheceu. Aí eu fui, né, a gente foi pro jogo, e quando a gente chegou no jogo, aí um amigo lá, o outro olhou para ele assim, vamos tomar uma cerveja? Aí eu olhei para ele assim, tu é o quê? Vai não, vamos embora para casa. Vai desviar agora não. Está no caminho e continua. Então, nós temos que dar o exemplo. Se ele diz que ele é cristão, ele tem que ser o quê? Cristão, tem que dar o exemplo.
não é ser igual ao mundo, tem que ser diferente do mundo. É para isso que nós estamos aqui. Porque nós somos único e exclusivo de Jesus. Ele não aceita te dividir com ninguém. Você é único e exclusivo. E se a igreja não fizer a diferença na vida das pessoas, de quem é a culpa? Nossa, a culpa é minha, a culpa é sua. Aqui a culpa é inclusiva. Aqui a culpa não vai ser só do membro. Por quê? Porque se o membro não está fazendo o papel dele, é porque os pastores não estão cuidando do membro. Mas aqui, como eu vejo, conheço muitas pessoas, eu vejo que os pastores cuidam bem da igreja. São um exemplo. Já ouvi muito falar do Senhor, e você vai estar convidado para estar pregando lá na nossa igreja, em nome de Jesus, para estar levando a palavra do Senhor. E é assim, um ajudando o outro. Um irmão ajuda o outro. Não tem isso de uma mulher olhar para outra e dizer, ela era minha amiga, porque ela traiu minha confiança, eu não confio mais nela. Ou um homem olhar para o outro e dizer, ele era meu amigo, mas eu não confio mais nele, ele mentiu para mim. Quem dera Jesus fosse assim com a gente, hein? Quem dera, ele disse, perdoai para ser perdoado. E ele diz, perdoai. Vai perdoando. Porque o dia do julgamento vai chegar. Mas perdoa para ser perdoado. Porque nós queremos apenas receber. Quem aqui não gosta de receber perdão? É ótimo, é. Todo mundo gosta de receber. Receber é bom demais. Mas quem pode levantar o braço e dizer, eu sou igual a Jesus perdoando? Não dá para a gente ser igual a Jesus. Nós tentamos e temos que tentar. Temos que pedir instrução ao Espírito Santo que habita em nós. Olha, me tira até de mim, fica só tu aqui às vezes, porque às vezes dá vontade de perder a paciência mesmo. Dá, é verdade, nós somos humanos. Vamos pedir ao Espírito Santo, me dá discernimento para perdoar essa pessoa que já pecou pela 15ª vez. Aí a gente lembra lá do Pedro, quando Pedro foi falar para Jesus, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu próximo? 7? Aí Jesus olhou para ele e disse, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Você já perdoou o seu próximo 490 vezes no mesmo pecado? Se não perdoou, perdoe. Porque receber é bom. E o próprio Jesus diz que não só receber, mas Jesus diz ao contrário, ele diz que dar é melhor do que receber. Porque há maior felicidade em dar do que receber. Atos 20:35. A nossa felicidade do crente, sabe o que é? É dar amor ao mundo. É dar paz ao mundo. É o mundo olhar para nós e ver como é que esse povo que não vive na rua, não vive bebendo, não vive saindo, consegue ser feliz. A gente, porque nós temos Jesus. Porque nós temos Ele. Nós temos a presença do Senhor. E esse é o tempo da propagação do Evangelho. Esse é o tempo de cada um de nós pregarmos o Evangelho. Dê as suas bênçãos, ou seja uma bênção na vida da igreja, da sua igreja. Que onde você chega, quando alguém pergunta a você de onde você é, você vai dizer, eu sou da igreja do pastor Renato e do pastor Denilson. Eu sou da igreja dos pastores. Você tem uma influência, você tem um ponto, você vai ter um ponto onde você pode se identificar e se apresentar para todos. O povo vai perguntar, o que é que você faz na igreja? Você vai dizer, eu sou uma bênção na igreja. Amém. Eu abençoo o meu irmão, eu abençoo o pastor, eu abençoo os visitantes que chegam pregando a palavra, sendo exemplo. O Evangelho é assim. Recebeste de graça, dai de graça. O que é que eu vou dar de graça? Exatamente. Evangelho, misericórdia, amor, perdão, compaixão e por aí vai. Preste bem atenção em Marcos, no capítulo 11, versículo 15 ao 17. Vamos ler com muita atenção? Versículo 15 ao 17, que diz assim, e vieram a Jerusalém, e Jesus entrou no templo, e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que nenhum homem carregasse algum vaso. E os ensinavam dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. O templo seria a igreja, certo? Hoje, nós vimos que o próprio Jesus começou a expulsar o povo. Ele expulsou. Foi ele que expulsou, não foi os discípulos.
Se fosse o Pedro, eu até entenderia com o temperamento dele. Mas foi o próprio Jesus. Porque o templo é a casa de Deus e será chamado por todas as nações casa de oração. Vós tem defeitos, covis e ladrões. Trazendo para a nossa realidade hoje, no geral. Se formos analisar no geral, não essa igreja específica, não a minha igreja específica, não a igreja de base, no geral, as igrejas estão diferentes? Eu não vejo muita diferença, não. Não está diferente. Por quê? Porque hoje é comercializado o Evangelho. É muito comercializado. A palavra de Deus está sendo comercializada, tudo. Tá. Mas isso tudo só acontece porque pessoas que entraram na moda, porque há um tempo atrás era moda ser crente, hoje não é mais, mas está saindo de moda, era moda ser crente, se dizem crente e pagam para isso. Porque se não pagasse, não teriam. Quem já viu ou já ouviu um pastor, pregador, cantor falar assim: só vou se me pagar o cachê, tá? Eu não sabia nem que palavra era essa, cachê, eu estava procurando outra coisa, mas achei cachê. Só vou se me pagar o meu cachê. E hoje tem de 5 mil, 10 mil, 15 mil, 30 mil, até 50 mil. Todos os valores. Como é que é o nome disso? Mercenários da fé. Mercenários. Se um dia você ouvir, olha, vamos para aquela igreja, aquela pessoa vai estar pregando, famoso do que seja, falar, tem que pagar, diga, mercenário da fé. Recebeste de graça, dai de graça. Não estou dizendo que é proibido um pastor, um irmão, chegar e abençoar a pessoa. Não, devemos abençoar. Dai honra a quem tem honra. Devemos abençoar. Precisamos, porque somos abençoados. Nós não abençoamos para receber bênçãos. Nós abençoamos porque somos abençoados por Deus. Com a graça. E é nesse ponto que quando essas pessoas falam isso, que Satanás se infiltra nas igrejas. Se infiltra mesmo. Porque Satanás percebeu que lutar contra o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, não dava certo. Então ele se infiltrou. Quando o rei vai falar com o profeta Balaão, lá no Antigo Testamento, ele diz: amaldiçoa Israel. Ele disse: quem sou eu para amaldiçoar o povo que Deus abençoou? Me diz algo para que eu possa derrotar eles. Ele disse: olha, envia mulheres lá. Envia mulheres lá para corromper o povo. Passou muito tempo, o povo de Israel já estava adorando os outros deuses. Então Satanás percebeu que a melhor estratégia era se infiltrar nas igrejas. Em todas. E ele continua fazendo isso. E continua vendendo. E o pior de tudo é que a pessoa que vende, ela não está vendendo uma coisa que é dela. Porque quando você trabalha, você é um vendedor, você compra uma coisa, você vende, ela é sua, não é? É sua, você comprou, é minha. Isso aqui é meu, eu vendo por quanto eu quiser. Mas a pessoa que vai vender uma música, que diz que é um hino para Deus, que vai vender uma pregação, que diz que recebeu do Espírito Santo, ela está vendendo o quê? Primeira coisa, não é dela. O dom foi de Deus. A palavra foi de Deus. A música e louvor é para Deus, não é dela. Mas tem pessoas que fazem isso. Para quê? Fuja disso. E quando você ouvir isso, você diz: olha, a Bíblia diz assim: recebeste de graça, dai de graça. Vamos te abençoar se pudermos. Se não, vá com Deus. Deus vai continuar abençoando a igreja. Deus vai levantar um, vai levantar outro irmão, vai levantar um pastor, vai levantar um presbítero, vai levantar um diácono, vai levantar um bispo para pregar a palavra, para disseminar o evangelho. A igreja de Deus não vai ficar sem um profeta de Deus. Não fica, independente de tudo. E diga para a pessoa: olha, lhe aconselho como irmão em Cristo, não faça isso. Por quê? Porque se tu continuar fazendo isso e tu não se arrepender, o lago de fogo está preparado para tu. O lago de fogo está lá. Se tu quiser ir, é contigo. Mas a palavra de Deus diz que até enquanto houver fôlego de ar, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Se ele aceitar Jesus, amém, irmão, venha cá. Não vamos jogar ninguém fora, não. Jesus disse que não devemos estar julgando, devemos aceitar, vamos continuar na caminhada. Mas vamos cumprir o Evangelho. Vamos falar a verdade do Evangelho. Hoje está sendo muito negligenciado o Evangelho. O Evangelho é isso, renúncia. O Evangelho é você olhar para o seu Salvador, você olhar para aquela cruz ali e ver que está vazia. Mas ele morreu ali. Ele entregou a vida dele.
Ele entregou o corpo dele e o sangue dele por você. Você é amado de Jesus. Mais que amado. A Bíblia nos chama de filhos amados. Jesus ele nos deu o privilégio de ser filhos de Deus. Nós tomamos isso. Se nós cortarmos esses ruídos, a igreja vai crescer mais ainda. Não só em número, qualidade. Muito mais. Vamos poder falar que damos frutos. Não só ter aparência, porque o mundo vê que nós damos frutos pela aparência. Porque o mundo não entra aqui para pregando o evangelho direito. Os membros estão fazendo isso. Não, não entra. Satanás sim, o mundo mesmo não. Satanás ele entra e fica ali, ó. Não está aqui na lista, deixa eu chegar lá. Ou está ali. Mas não. Mas Deus diz, vem cá. Vem no íntimo. Vamos trabalhar. E quando você pensar aquele irmão ali, não dá nada não, não vai fazer nada não. É ali que Deus mostra a sua força. Porque é quando estamos fracos que Deus mostra o seu poder. De que adianta eu ser forte? De que adianta eu ter com a força do meu próprio braço conseguir tudo? Eu vou dizer, eu consegui tudo em mim. Não precisei de Deus para nada. Mas Deus diz assim, quando tu não precisa, quando tu estiver lá caído, é ali que eu vou estar contigo. Porque no impossível, quando tu conseguir, tu não vai poder dizer, eu fiz com meus braços. Foi Deus. Não vamos poder dizer, eu fiz com meus braços. Foi Deus que abençoou. Porque Ele abençoa. E muitas pessoas vêm perguntar, como é que Deus abençoa, Túlio? O Deus do Velho Testamento é um Deus totalmente diferente do Novo Testamento. Quem aqui já ouviu essa palavra, essa frase? Levanta a mão, por favor. Quem já ouviu isso? Pode levantar, por favor. O Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Eu não vejo Jesus no Velho Testamento. Quem já ouviu isso? Eu ouço isso todos os dias no meu trabalho. Todos os dias. Tem uma coisa para falar para você. Você é filho do dono de tudo. Você é filho do dono do mundo. Você sabe quem é Jesus na Bíblia? Vamos fazer uma analogia. De Gênesis a Apocalipse. Pode anotar, tá? Gênesis. Jesus é a semente da mulher. Êxodos, ele é o cordeiro pascual. Levíticos, ele é o sumo sacerdote. Números, ele é a coluna de fogo e a nuvem de dia. Deuteronômio, ele é o profeta no meio do povo. Josué, ele é o capitão dos exércitos do Senhor. Juízes, ele é o nosso juiz e libertador. Aí vai passando, Ruth, ele é o nosso parente remeador. Vai passando, 1 Samuel, ele é o nosso profeta. 2 Samuel, nosso sacerdote. 1 Reis, ele é o rei sábio. 2 Reis, ele é o rei fiel. 1 Crônicas, ele é o grande monarca. 2 Crônica, ele é o monarca eterno, ele não morre. Esdras, ele é o grande escriba. Neemias, ele é o nosso restaurador. Esther, ele é o nosso escape da morte, assim como Esther foi. Jó, ele é o nosso redentor que vive, eterno, não morre. Salmos, ele é o nosso pastor, assim como foi Davi. Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Eclesiastes, ele é a nossa vida completa. Em Cânticos, ele é o amado de nossas almas. Isaías, ele é o Messias prometido. Por isso que Isaías é chamado profeta messiânico, porque é um dos que mais falam de Jesus. Jeremias, ele é o renovo da justiça. Lamentações, ele é aquele que chora por nós. Você é tão especial que Jesus chora por você. Ele chorou por você. Chore pelo seu irmão. Busque pelo seu irmão. Passando de Lamentações, vamos para Ezequiel. Ele é o principal renovo de nossas vidas. Daniel, ele é o quarto homem da fornalha. Quando você estiver na fornalha ardente, embora que os seus outros 2 amigos não estejam, Jesus vai estar presente com você. Ele vai estar com você, independente da situação. Não foi no cantamos? Independente da situação, ele vai estar conosco. Ele promete, ele é fiel para cumprir. Ele não falha. Vamos passando, Daniel, Oséias, ele é o marido fiel. Quem lembra da história de Oséias? Que foi que Deus disse para ele? Meu Deus do céu. Vai passando, Joel, ele é o nosso batizador. Em Amós, ele é o divino que nos lava com seu sangue. Obadias, ele é o nosso salvador. Jonas, ele é o grande missionário. Assim como Jonas foi na vida de Nínive.
para arrependimento. Miqueias, ele é o libertador divino. Naum, ele é o juiz das nações. Abacuque, ele é o Deus da nossa salvação. Zofonias, ele é o Senhor zeloso, que zela por nós. Ageu, ele é a glória da segunda casa, que foi maior do que a primeira, onde tinha o templo de Salomão. Por que foi a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira? Porque lá foi onde o Senhor Jesus, o Messias, pisou. Por isso que a glória foi maior do que a da primeira. Zacarias, ele é a estrela que nos guia. Em Malaquias, o sol da justiça. Agora vamos para o Novo Testamento. Agora os crentes gostam. Aqui nós gostamos, né? Aqui. Mateus, ele é o rei dos judeus. Apresentado como rei dos judeus. Marcos, ele é o servo de Deus. Lucas, ele é o filho do homem. João, ele é o filho de Deus. Atos é o Senhor ressurreto. Romanos é aquele que nos faz mais que vencedores. 1 Coríntios, ele é o Senhor das nossas vidas. 2 Coríntios, ele é o conforto. O nosso conforto, onde podemos depositar tudo nele. Gálatas, ele é o libertador do jugo da lei. Ele nos tirou o peso da lei. Nós não temos o peso da lei. Nós temos a graça de Deus em nossas vidas. Amém. Aceita a graça de Deus em sua vida. Efésios, ele é aquele que cumpre as promessas. Está lá em Lucas também. Efésios, ele é aquele que cumpre as promessas. Filipenses, ele é o modelo de humildade. Ele é o nosso modelo de homem a ser seguido. Porque como homem, ele não pecou. E nem tentou usurpar o trono de Deus. Colossenses, ele é a plenitude de Deus. 1 Tessalonicenses, ele é aquele que vem arrebatar a igreja. 2 Tessalonicenses, ele é aquele que vem julgar os ímpios. 1 Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Marque bem isso. Jesus é o único intermediador entre nós e Deus. Ele é o único. 2 Timóteo, ele é a nossa esperança. Só ele é a nossa esperança. Não podemos aplicar nossas forças em outro. A Bíblia diz, só ele é a nossa esperança. Em Tito, ele é o nosso exemplo. Filemão, ele é o nosso Senhor e Mestre. Hebreus, ele é o nosso Senhor intercessor junto a Deus. Não é que você vai estar aqui e tu está tudo bem. É que você vai estar aqui, Jesus vai estar lá perante o Pai. Senhor, esse é meu. Senhor, essa é minha ovelha. Senhor, foi por esse que eu dei meu sangue. Senhor, foi por esse que eu me entreguei. Senhor, foi por esse que eu entreguei tudo que eu mais tinha. Minha vida. Foi por amor a esses meus pequeninos. Em Hebreus, ele é o nosso intercessor junto a Deus. Tiago, ele é o nosso modelo de fazer as obras. Aqui é onde começa. Aqui é onde vem. Aqui é onde o crente tem que pôr a mão na massa. Precisa pôr. Ah, Túlio, mas tem uma contradição entre o Paulo e o Tiago. Por quê? Porque o Paulo diz que a salvação é pela graça e o Tiago diz que sem a obra, a fé é morta. Sem a obra, a fé é morta. Então nós temos que ter obras. Nós não vamos fazer a obra para ser salvo, mas nós fazemos as obras porque somos salvos. Porque somos salvos, nós fazemos as boas obras que Deus tem preparado para que nós andássemos nelas. É o que a Bíblia diz. 1 Pedro, ele é a pedra angular da nossa fé. 2 Pedro, ele é a nossa força. Agora, esse todo mundo sabe. 1 João, 2 João, 3 João. 1 João, ele é o caminho. 2 João, ele é a verdade. 3 João, ele é a vida. Amém. Judas, ele é o nosso protetor. E agora, em Apocalipse, ele é o quê? Ele é aquele que vem sentado no cavalo branco e na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é que ele só está no Novo Testamento, ele está em toda a Bíblia. O Antigo Testamento aponta tudo para Jesus. E tem Jesus lá, porque ele está desde o princípio. Foi ele que fez tudo. 1 João, que diz lá, sem ele, nada do que foi feito havia de ser. Foi ele que fez tudo. Por que isso? Porque ele é o nosso Senhor Salvador. Ele é o próprio Deus encarnado. E esse Deus veio aqui por você. Por você. Não é para você olhar assim e dizer, com o meu pecado eu matei Jesus. Não, é para você olhar assim e dizer, mesmo sendo pecador, ele me amou. Entregou a sua vida preciosa por mim. Para o quê? Para que eu tenha vida. E vida em abundância.
O crente é feliz por natureza mesmo. Tem que ser feliz, tem que pular, tem que gritar, tem que cantar, tem que adorar a Deus, tem que chegar em casa quando tiver tudo ruim, tudo acabando. Senhor, está nas tuas mãos, eu entreguei a tu. É assim. O crente é assim. Às vezes o povo olha assim e diz, não tem nada dando certo na vida dele, mas o que está acontecendo? Ele tem a presença de Deus. Para José, a Bíblia vai relatar lá para José, Gênesis versículo 37, a Bíblia vai relatar lá que José, quando foi vendido para os irmãos, foi preso, estava lá todo sem nada, nos nossos olhos nós olhamos sem escravo, preso, acabou. Mas a Bíblia vai dizer que José era próspero. Quem é que vai dizer o contrário? Por que José era próspero? A Bíblia vai dizer porque ele tinha a presença de Deus. E você tem a presença de Deus. Amém. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Olha que maravilha. Não é como antigamente que o Espírito de Deus vinha, descia no profeta e ficava. Não, você tem o Espírito Santo de Deus 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 a 31 dias no mês. E durante todo o tempo. Até a eternidade. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse 19 e 16. O nosso Senhor Jesus Cristo fez tudo isso por nós, só por amor. Foi só um verbo. Amor. Foi por amor. E ele virá num piscar de olhar. Quem lembra desse hino? Eu não sei cantar não, canta aí. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele. Diga que ele ficou não. Ele vem. Amém, glória a Deus. Vamos ser a casa de oração que Jesus quer. Se alegra, meu povo. Vamos ser a casa de oração que Ele quer. Porque a palavra diz, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações. Casa de oração. Casa de oração. Nós temos que orar. É aqui que está o segredo. O crente não é forte porque ele é crente. O crente é forte porque Deus o fortalece através da oração. Através do Espírito Santo que habita nele. Quando nós oramos, nós somos revestidos de poder. Por quê? Porque o crente, quando está cheio da unção, ele manda a glória para cima e recebe poder. Você recebe o poder quando você está mandando glória. Quando você está orando ali, você recebe poder. A Bíblia diz isso, que você é revestido do poder de Deus. Deus, Ele nos deu poder e autoridade. Vamos usar? Temos que usar. Amém. Nós somos obrigados a usar o poder e a autoridade de Deus. Não é só receber, é dar. Por isso que Deus diz, há mais prazer em dar do que receber. Porque Ele nos dá tanto poder e autoridade que nós mesmos nem sabemos. Mas nós devemos usar. Nós recebemos. E temos que usar. Use o que Deus te deu. Deus diz assim, eu te dei o dom. Não te dei? Por que você não usa? Não foi eu que te dei. Não foi Deus que te deu. O dono do mundo não te deu. O dono de tudo não te deu. Por que você não usa? Foi para você usar. Foi para você estremecer o inferno mesmo. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Uma porta é referência de quê? Porta é referência de defesa. Então significa que a porta vai estar aqui e a igreja vai passar com tudo, meus irmãos. Na glória do Senhor. Nós vamos colocar a Bíblia, porque lá em Efésios 6 diz que isso aqui é a nossa espada. Isso aqui é a espada. Nós só temos que saber usar. Foi Deus que nos deu. E Ele não mente. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então vamos usar a espada que Ele nos deu? Vamos usar. Nós somos obrigados a usar. Por quê? Porque Deus diz, use e eu estarei contigo. Não vá só no seu nome. Vá no meu. Coloque o meu na frente. Coloque o meu nome ao lado. Coloque o meu nome no outro lado. Ao redor. Ao derredor. Não foi Ele que mandou tu cantar? Não foi? Não foi Ele que mandou vocês cantar? Não foi Ele que mandou vocês orar? Então façam. Fui eu que dei o dom. Então prega. Abre a boca. Então usa. Deus diz assim, foi eu que dei o dom. Foi eu
que mandei você cantar, fui eu que mandei você pregar, fui eu que mandei você evangelizar, fui eu que mandei você aconselhar. Foi. Então, faz a tua parte que o resto é comigo. Faz o possível, o impossível eu faço. Amém. Quem vai convencer o homem é o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer isso. Não vai ser eu apelando aqui, vem aceitar Jesus, vem aceitar Jesus. Não. Você vai pregar o Evangelho verdadeiramente, como está na palavra, e Deus vai abençoar. E Deus vai fazer o impossível ali acontecer. O resto é com Deus. Foi Deus que te colocou aqui. Sabe-se lá como. Sabe-se lá como vocês vieram chegar aqui. Sabe-se lá como eu cheguei aqui. Quem sabe, se nós não tivéssemos entregado as nossas vidas a Deus, nós nem estaríamos aqui hoje. Mas Deus vem te protegendo, do início até aqui. E Ele vai te proteger até o final. Eu sei que às vezes é difícil, nós cremos, porque é complicado mesmo. Às vezes nós estamos fracos, tão fracos que qualquer coisa nos amedronta e nós perdemos o foco. Assim como Pedro, quando andou sobre as águas lá, colocou aquele sapatinho de boia, né? E andou ali sobre as águas. Ele estava olhando para Jesus, mas a Bíblia diz que ele ficou com medo e se distraiu. E às vezes nós fazemos isso, nós se distraímos, perdemos o foco de Jesus e olhamos para o lado. E afundamos. Mas a Bíblia relata que Pedro voltou. A Bíblia não relata que Pedro voltou com Jesus para o barco? Não foi? Como foi que ele voltou? Ele voltou andando. Molhado ele estava. Mas ele voltou andando sobre as águas. O Pedro, ele não voltou nadando. Ele voltou andando sobre as águas. Porque o barco estava um pouco longe, que ele andou. Ele só disse, Senhor, me socorre-me. Sim, Jesus levantou ele. Como foi que ele voltou? Andando. Por quê? Porque ele voltou o foco para Jesus. Então vamos virar o foco verdadeiramente para Jesus. Vamos virar o foco para Ele. Foi Ele que nos deu. Então assuma a sua posição. Assuma. Aceite. E pegue o que Deus te prometeu. Foi Ele que te deu. Use. Porque Ele vai estar contigo. Em tudo. Em tudo Deus vai estar contigo. Túlio, Deus vai estar comigo quando eu estiver no banheiro. Pai. Deus vai estar com você em todo canto. Todo canto que você imagina. Túlio, eu dormindo, Deus vai estar com você. Até no seu sonho lá Ele vai estar. Amém. Ele vai estar em todo canto. Ele prometeu. Deus prometeu que iria estar contigo, comigo, até o quê? Até o fim dos tempos. É o que a Bíblia diz, até o fim do mundo. Ele já deixou de cumprir alguma promessa na tua vida? Na minha ele não deixou, não. E olha que eu fui exigente. E mais exigente que eu é essa daqui. Vou contar para você um testemunho. É novo, até o pastor ali vai ficar sabendo. Nós estávamos orando, né? E nós temos uma irmã lá na nossa igreja que se converteu agora há pouco, né? Realizamos o batismo dela e ela ficou insistindo. Pastor, eu quero tanto que vocês venham morar aqui perto de mim. Nós moramos em base, né? E a igreja é em frente. Pastor, eu quero tanto que vocês venham morar aqui perto de mim. E a gente, amém, irmão. Vamos orar, né? Aquele pezinho atrás, né? Tudo perfeito em base, o trabalho estabilizado. Não, tá tudo bem. Vamos orar. Se Deus confirmar, a gente vai. Passou um mês, passou 2 meses, 2 meses e meio. E toda quarta-feira no nosso estudo, no domingo, a irmã está lá. Quando é que vocês vêm para cá? Quando é que vocês vêm para cá? Já arrumei até um trabalho para vocês. Aí ela falou para minha esposa, olha, arrumei um trabalho para você. A minha esposa disse assim, foi mesmo. Ela foi. Vou lhe mandar o endereço. Manda o Beverno para lá. E minha esposa, amor, ela me mandou. E aí, o que eu faço? Se for de Deus, manda e a gente vê. Minha esposa, manda mesmo? Manda. Vamos ver, né? Quem está no conforto, né? Vamos sair do conforto. Aí. Ela mandou. Quando o rapaz ligou, vem para cá. Pra gente conversar. Ela foi lá. Aí chegou lá e disse, não, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Eu digo, meu Deus, a lista vai sair do céu e chegar na terra. E não é como, aceitou? Amém. Aí ela chegou lá e disse, mas eu só aceito se trazer o meu marido. Aí eu tô folgada mesmo. Isso ainda é uma parte boa. Ela disse, tá, amor, agora a gente recebeu o trabalho, né? Recebemos. Só falta apartamento. Jesus Cristo, agora vem, Senhor. Lá vai ela orar. Uma coisa eu aprendi, desde a última vez. Quando for orar a Deus, dê detalhe. Detalhe tudo o que você quiser. Vou imitar a oração da minha esposa.
Senhor meu Deus, Pai, eu quero um apartamento grande, que eu pague menos do que eu estou pagando agora. Aí eu, Senhor, que tenha 3 quartos de dormir, 2 casas de banho. Senhor, eu não quero descer lá embaixo para lavar roupa, Senhor, eu quero dentro de casa uma máquina para lavar, Senhor. Senhor, eu quero uma sala grande, uma cozinha também. E se for possível, com Fußball de Heizung. Ai, o Senhor Jesus Cristo. Adivinha o primeiro apartamento que a gente foi olhar? Tudo. Tudo. Primeiro apartamento. Só que tem um problema. Sempre tem um problema, né? Nós queríamos entrar em dezembro, início de dezembro, e o apartamento já era para o final desse mês. Aí eu, meu Deus do céu. Mas, amor, tá na mão de Deus. Se for para você, vai. A gente vai para esse. A mulher do apartamento lá ligou. Olha, você pode vir aqui me conhecer? Posso. Ela foi lá. Quando ela foi descendo do carro, ela não precisou nem descer. A mulher olhou para ela e disse, o apartamento é seu. O apartamento é seu. Pode ficar, mandou um contrato, nós assinamos. E outra coisa, vai ficar 2 meses sem ninguém. E tinha outras pessoas, porque eu perguntei ao rapaz que mora lá, porque o apartamento, até nisso Deus trabalhou. Agora, eu não vou morar a 200 metros da igreja, eu vou morar a 200 metros da minha casa, né? A igreja vai ser minha casa, né? Porque o apartamento fica exatamente a 200 metros. A 200 metros, dá até para ir andando. E quando eu cheguei lá, no nosso estudo bíblico, 7 horas, 7h30 começa, 7 horas nós chegamos lá, eu vi um rapaz que mostrou pra gente o apartamento. E ele estava a procurar um narmita, né? Ele estava procurando uma pessoa para entrar para que ele não pagasse. Eu perguntei, olha, veio muita gente olhar. Ele, só hoje foram 5. Só 5? Ele, 5? Aí ela olhou assim para mim, pô, será que vai dar? Vai, em nome de Jesus. Meu amor, do jeito que você ora, até eu agora estou crendo. Não estava assim, eu estou crendo. E no outro apartamento foi assim, todos foram assim. Ela chegou e disse assim, nós estávamos assim, recém-casados, ela chegou e disse, eu quero um apartamento. Mas nesse ela foi demais. Com suíte. Suíte. Um quarto com banheiro. Quero 2 banheiros, outro banheiro. Quero garden, né, jardim, quero isso, quero aquilo. Quando a gente foi olhar o apartamento, mas que nós recebemos ele. E outra coisa, o pior de tudo, nós não tínhamos nem condições de pagar o apartamento. Deus é maravilhoso, mas a mulher aceitou. Então, dê detalhe a Deus. Dê detalhe do que você quer. Como você quer. E para que você quer. Senhor, eu quero ministrar. Me dá um microfone bom. Para quê? Para ministrar, Senhor. Qual é o microfone que você quer? Um bom. Não, detalhe. Qual é o microfone bom? Quem canta? Um microfone bom. Pode falar. Esse aí mesmo. Esse aqui? Pronto, um desse aqui. Senhor, eu quero um desse aqui. Ele vai te dar um desse. Dê detalhe para Deus. Que Ele vai cuidar de tudo. O resto só é com você. E como Deus disse que Ele não deixa de cumprir as promessas, nós temos que confiar em Deus. Em dezembro, nós vamos sair do conforto para se mudar para uma cidade que nós não conhecemos nem 10 pessoas. Se passar disso, porque tem pessoas que são de Frick lá, que frequentam a nossa igreja, tem pessoas que são de Basel, tem pessoas que são da Alemanha, tem pessoas que são de outra cidade, Laufenburgo. Nós vamos para lá. Que Deus colocou o desejo no coração. E vai acontecer com você. Perdoe falar isso, Deus vai lhe tirar do conforto. Quando você se achar que você está no conforto, que você está estabilizado, aí Deus vem e diz, eu não te quero aqui mais não, vem para aqui, que aqui tu já abençoou demais, vem para cá, vai ficar aqui, vai abençoar aqui. Então declare o poder de Deus na sua vida. Amém. É para você declarar mesmo. Quando você for orar lá, pegue Efésios 6, a partir do versículo 10, ore lá, ore com aquelas palavras abençoadoras que vai abrir os caminhos da sua vida. Não só para quem é idoso, quem é jovem, para todos. A palavra de Deus é para todos. E o poder de Deus na sua vida, ele vai se destacar quando você estiver mais fraco. Quando você estiver ali caído, é que o poder de Deus vai se sobressair na sua vida. Amém. E você vai sentir isso. Por quê? Porque você vive a vida de Deus. Ele morreu, Jesus morreu para você viver a vida dele por você. Você está vivendo a vida de Jesus. Então viva como ele. Siga como
que você verá o Deus poderoso que você tem. Você não tem um Deus comum, como outras nações dizem que tem, que tinha lá no tempo de Israel. Você tem um Deus todo-poderoso, dono do ouro, da prata, como nós cantamos aqui, o grande El Shaddai. Nós cantamos, Ele é tudo isso. E mais um pouco. Amém? Amém. Espero que você tenha guardado essa palavra no seu coração. Porque eu estava lendo esses dias e eu percebi que a distância do céu para o inferno. Alguém sabe qual é a distância do céu para o inferno? Exatamente. Tem gente que... Por que 30 centímetros? Exatamente. Não adianta nada, o pastor está aqui, outro pastor está aqui, o irmão está pregando, as mulheres estão se reunindo hoje, coisa mais linda, não é? O pastor deu testemunho aqui, se reunir. Essa palavra só vem aqui e fica aqui. Se não guardarmos aqui, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Ouviste a minha palavra e não guardaste, de que adianta? Então são 30 centímetros de diferença para você escolher entre o céu, a vida eterna com Deus, ou o inferno, o tormento eterno. Eu oro a Deus e peço para Deus, como vejo muitas caras conhecidas aqui, que já conheço há muito tempo também, que vocês escolham por Deus. Todos nós escolhemos por Deus para viver a glória eterna. Porque Ele vem nos buscar. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Quando for orar, ora igual a minha esposa ali. Detalhe tudo. Amém? Amém. Em nome de Jesus, amém. Não esqueça da oração, não, né? Posso levantar para orar também. Fica aí. Ele detalhou Jesus em toda a Bíblia, né? Falou de Gênesis, Apocalipse, as características de Jesus, nos capítulos. Mas também no Apocalipse, no capítulo 1, versículo 8, fecha com algo muito interessante. Diz que Jesus se revelando a João, mandando escrever, diz: eu sou o quê? O Alfa e o Ômega. Eu sou o quê? O que é isso? O começo e o fim. Começo e o fim. Se tua vida começou nele, vai terminar nele. Amém. Aleluia. Se o plano dele é para ser realizado na tua vida, vai ser realizado. Não adianta você fugir. Não adianta você fugir. Jonas falou: não, eu não vou pregar para aquele povo lá, que eles vão se converter, nem daquilo lá eu não quero pregar para eles. Eles não merecem. Não merecem a salvação. Aí eu vou fugir, vou para outro lugar. Sobe no barco. Aí, para outro destino completamente diferente do que Deus tinha mandado ele ir. Aí o que acontece? Deus só mexe o dedinho, né? Vem a tempestade. E aí o pessoal, tem alguém que está errado aqui. Aí eu falo: sou eu, né? Sou eu. Então a gente vai te jogar no mar. Vai te jogar fora daqui. Ele vai pro mar. Cai lá no peixe grande. Fica lá 3 dias. Até ele entender que precisava ir anunciar. Quer dizer, precisava fazer o que Deus queria que ele fizesse. Não entra dentro do peixe, não. O que você tem que fazer, faça. Deus quer que você faça. Faça. Diga para ele: Senhor, eis-me aqui. Eis-me. E se você linkar, quem está vindo constantemente, se você linkar todas as pregações, você vai ver que você precisa urgentemente dizer: Senhor, Deus está falando com alguém que precisa dizer: Senhor, eis-me aqui. Amém. Eis-me aqui, Jesus. E aí, para arrematar, ele deu o testemunho dele, né? Tirou ele da zona de conforto. Cuidado. Se você está confortável demais, cuidado. O Senhor vai te tirar. Vai mexer contigo. Amém? Amém. Você aceita? Amém.